Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos começar nosso dia da melhor maneira, em oração, aqui diante do altar de Deus, debaixo da proteção da Virgem Maria, começando este novo dia, ainda nesse mês de maio, mês dedicado a ela, e refletindo sobre as glórias de Maria, sobre as virtudes de Maria, da obra de Santo Afonso de Ligório. Hoje nós vamos falar sobre uma virtude importante também de Nossa Senhora, a pobreza. Ô, Dom Bertol, pobreza ser virtude, como é que é isso, pobreza, virtude? Diante da teologia da prosperidade, né, que fala que as pessoas devem ser prósperas, devem ter muito dinheiro, devem realizar grandes coisas, devem ter carro novo, casa nova, todos os bens positivos, etc. e tal, falar de pobreza às vezes soa algo que não é muito desejável, né, porque ninguém quer ser pobre, bem da verdade. Mas hoje eu quero falar da verdadeira e genuína pobreza. Qual é a pobreza que a Bíblia exalta? Porque a Bíblia exalta um tipo de pobreza. Então, quando Jesus subiu a montanha, ainda no sermão de Mateus capítulo 5, ele fala assim, ele começa a ensinar seus discípulos dizendo o seguinte: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vejam que a primeira pobreza exaltada, e a pobreza que genuinamente é exaltada na Bíblia, é a pobreza em espírito. Repito, pobreza em espírito e não pobreza de espírito, porque existe uma diferença. Existe uma diferença grande entre pobreza em espírito e pobreza de espírito. Por quê? Porque pobreza em espírito é uma virtude e pobreza de espírito é um grande defeito. Nossa Senhora é genuinamente pobre em espírito. Não se trata apenas da condição de vida, da condição econômica, socioeconômica, mas da virtude espiritual da pobreza. A pobreza em espírito é justamente a nossa capacidade de entendermos que nós podemos mais, que nós somos tão vazios ainda, que precisamos tanto de Deus, que andamos na dependência do Senhor. Num outro trecho, a palavra de Deus assim fala que depois de nós termos feito tudo aquilo que o Senhor nos determinou, ainda nós devemos dizer assim que nós somos servos inúteis, que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, mais ou menos nesse sentido, a pobreza em espírito, ela é o nosso reconhecimento de que nós precisamos de Deus, que nós somos um grão de areia diante do oceano, que nós somos muito pequenos e que a genuína riqueza está em Deus e por isso nós somos pobres. Pobres porque nos falta este conhecimento, porque nos falta esta comunhão e é preciso buscarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, este tipo de comunhão. O pobre de espírito, porém, é aquele que usa até mesmo de uma situação socioeconômica desfavorável para se sentir o coitadinho, a coitadinha, e sempre usar isso como uma forma de seduzir as pessoas para poder lhe dar um sustentáculo, um provimento, e ele viver nas costas alheias, como um parasita. Nós não podemos ser parasita de ninguém. A nossa situação econômica, se ela não é melhor que a do outro, se ela não ela é a situação econômica que eu tenho que facear neste momento e eu tenho que ter a clareza em Deus que, sendo pobre em espírito, eu posso encontrar a verdadeira riqueza. Quando eu sou pobre de espírito, eu não encontro nada, apenas as migalhas que caem da mesa dos seus donos, como dizia Jesus Cristo em relação àquela mulher comparando a um cachorrinho. Então, nós não somos nada quando não temos a pobreza em espírito. Foi a pobreza em espírito, inclusive, desta mulher do Evangelho, que moveu o coração do Divino Mestre para que ele tivesse compaixão dela, porque ela mostrou que ela não estava ali apenas por uma questão de matéria, por uma questão de fome. Ela tinha fome e sede de Deus. E esse é o ponto.
aqueles que têm fome e sede de Deus, aqueles que buscam o Senhor, deles é o reino dos céus, porque neles se encontra a perfeição, a genuína santidade. Maria Santíssima, ela viveu uma condição socioeconômica difícil, sim, mas nem por isso ela perdeu a genuína e verdadeira pobreza em espírito. Essa pobreza que é exaltada pelo Evangelho. Quando nós nos amarramos à pobreza de espírito, nós nos amarramos à matéria. Sim, a pessoa que é pobre de espírito, ela só está preocupada com a matéria. Aí ela é igual aquele rico do Evangelho que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas como? Essa pessoa é pobre e ela é rica? Como assim, Dom Bertal? Eu explico. É este desejo exacerbado pelos bens materiais que faz com que a pessoa perca qualquer sentimento pelo próximo, ou principalmente qualquer desejo de buscar a genuína espiritualidade, de viver o Evangelho. E por isso ela acaba se preocupando só com as coisas do mundo e acaba se perdendo também. Então, é importante que você compreenda isso. Você que está aí agoniado, com conta para pagar, com os teus problemas, com as tuas angústias, com as tuas incertezas, seja uma pessoa que busca essa genuína e verdadeira face de Deus. Você encontrará o reino de Deus e Ele te dará, te proverá toda a riqueza que você precisa dentro de você. Quando você é rico interiormente, tudo mais se renova, tudo mais acontece. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as pessoas perderam o senso da solidariedade. Mas você, que é um pobre em espírito, porque de você é o reino do céu, seja solidário. Esses mesmos que estão aqui, que escutaram a palavra de Jesus, dizendo que vocês são felizes, são bem-aventurados, porque vocês são pobres de espírito, depois eles repartiram os seus bens e transformaram aquilo ali num grande milagre, o milagre da multiplicação dos bens. Foi a solidariedade, foi o espírito de doação, foi a pobreza em espírito que fez com que o milagre se tornasse real. O milagre se torna real quando há essa verdadeira pobreza em nós. Não uma pobreza no sentido pejorativo e ruim da palavra pobreza, mas a pobreza em espírito, que é tão exaltada, porque deles, dos pobres em espírito, é o reino do Senhor. Vamos orar? Vamos conversar com Deus hoje diante do Senhor, angustiados pela nossa pobreza material, muitas vezes pelas nossas necessidades materiais, que elas são intermináveis. Elas são intermináveis. Vamos orar hoje, pedir a Deus para que Ele nos devolva essa capacidade de encontrarmos essa genuína pobreza que era exaltada pelos grandes santos de Deus. Nós devemos lembrar, por exemplo, de São Francisco de Assis, Santa Clara, que na Idade Média fizeram aquela grande obra da renovação, falando de pobreza, obediência e castidade, essas três virtudes que nós meditamos de Maria durante essa semana também. Vamos rezar juntos e pedir a Deus que nos dê tudo isso. Amado Deus e Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo neste dia de hoje para que esta genuína pobreza em espírito me faça ser santo. Com esta pobreza eu possa ter as chaves, a chave mais preciosa, a chave que abre as portas do reino dos céus para mim. O reino dos céus não é um lugar físico. O reino dos céus é um estado de espírito, é um estado de consciência. E esse estado de consciência pacífica, harmônica, esse estado de consciência é que eu quero viver a partir desse dia de hoje. Dá-me, Senhor, o entendimento de tudo isso, para que eu possa experimentar o Teu reino dentro da minha vida. E dai-me, Senhor Deus, a graça de ver a vitória também no campo material, não apenas como um troféu para mim, de uma riqueza que eu desejo e almejo, mas como um sinal para que eu seja instrumento do bem na minha comunidade, na minha igreja, na sociedade, que eu possa ajudar mais, que eu possa ser mais solidário. Ajuda-me, Senhor, eu te peço humildemente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Vamos abençoar nossa água. A água seja um sinal, um bálsamo de cura e libertação sobre as nossas vidas. Ó Deus, que realizaste pela água os maiores prodígios da salvação do mundo, atendei benigno nas nossas orações, derramai sobre esta água a vossa bênção. Fazer que todo lugar ela for aspergida, consumida e ingerida, produza com eficácia os efeitos necessários para a salvação das almas, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a água benta, que ela seja para todos nós salvação e vida, pelo poder de Cristo, Senhor nosso. Amém. Tome a sua aguinha benta agora, com muita fé, esperança e amor. Meu amado e minha amada, é assim que começa o nosso dia, em oração, em pensamento positivo, e meditando sempre sobre o melhor, transformando aquelas situações, aquelas circunstâncias que parecem ser tão ruins em algo positivo para as nossas vidas. Se isso faz bem para você, compartilhe, curta, participe, seja um divulgador, uma divulgadora dessa boa nova. Nós precisamos de ti nesta família, neste time que nos leva ao reino dos céus. Ajude-nos a ajudar. Colabore também conosco na campanha permanente de evangelização. O link de doação, o Pix, aparece aí na descrição do vídeo. Seja um doador da obra do poderoso menino Jesus e ajude-nos a fazer diferença e diferente. E vamos abençoar nosso dia com muita paz, saúde e prosperidade. Vamos começar esse dia pensando positivo e colocando diante de Deus também o nosso desejo de sermos pobres em espírito, para podermos acessar de uma forma verdadeira a grande riqueza do reino dos céus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor se compadeça de vós, estenda seu olhar para vós e vos dê a paz. O Senhor esteja diante de ti para te conduzir, dentro de ti para te conservar, ao teu lado para caminhar contigo, atrás de ti para te proteger, te guardar e acima de ti para sempre te abençoar. Abençoe-vos o Deus onipotente, com bênção de paz, saúde e prosperidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, por fazer parte das nossas vidas e por começar o seu dia aqui com a gente também. Deus te abençoe, te favoreça. Venha aí o fim de semana, não perca a nossa Santa Missa no domingo, participe conosco, esteja aqui sempre ligadinho no canal do Dom Bertol, participando, recebendo as graças, as bênçãos e principalmente compartilhando, porque quando a gente compartilha a gente está doando, a gente está sendo solidário e isso é fundamental. Beijo no coração, excelente fim de semana e até segunda-feira aqui na oração da manhã.